Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Quando atingirmos os 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Porcão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma rivalidade que já ultrapassa as 4 linhas, o clima entre os técnicos Abel Ferreira, do Palmeiras, e Ramon Dias, do Corinthians, esquentou além do esperado. Durante uma entrevista coletiva nesta semana, os dois comandantes não economizaram nas palavras e protagonizaram uma troca de farpas que chamou a atenção da imprensa e dos torcedores. As ofensas trocadas entre os técnicos refletem a tensão de uma temporada acirrada e potencializam a rivalidade histórica entre os clubes paulistas. A primeira provocação partiu de Abel Ferreira, que, em resposta a uma pergunta sobre a postura do Corinthians nos últimos confrontos, não hesitou em criticar o esquema tático de Dias. Segundo o treinador português, o adversário tem se limitado a retrancar o time em campo, sem apresentar um futebol competitivo e ofensivo. Eles jogam para não perder, não para ganhar, disparou Abel, insinuando que o time corintiano estaria se aproveitando da defensiva como estratégia. Ramon Dias, por sua vez, não deixou a provocação passar em branco e retrucou com críticas ao estilo explosivo de Abel Ferreira à beira do campo. O técnico argentino lembrou dos episódios de descontrole do português, questionando se essa conduta seria apropriada para um treinador de ponta. Quem vive gritando e gesticulando o tempo todo precisa se perguntar se isso realmente é liderança, respondeu Dias, elevando o tom da disputa. A troca de ofensas, no entanto, não se restringiu às palavras. Abel Ferreira foi além e sugeriu que o Corinthians estaria sendo beneficiado em algumas decisões de arbitragem. Parece que eles têm sorte com os juízes, alfinetou, insinuando que algumas decisões controversas poderiam estar favorecendo a equipe rival. A declaração causou reações tanto dos jogadores quanto da torcida, ampliando o debate sobre a arbitragem nos campeonatos brasileiros. Ramon Dias, experiente e astuto, rebateu a insinuação com uma provocação irônica, dizendo que de sorte há algo que acompanha quem trabalha direito. O argentino ainda ressaltou que, para ele, as reclamações de Abel soam mais como uma tentativa de desviar o foco dos problemas que o Palmeiras enfrenta em campo. Eles não estão tão bem quanto dizem, declarou, em tom desafiador. A tensão entre os dois não é novidade, mas desta vez o embate verbal foi além do habitual. Nas redes sociais, torcedores dos dois clubes se dividiram entre críticas e apoio aos técnicos. Para muitos, a rivalidade entre Abel e Dias tem intensificado o clima de disputa do futebol paulista, transformando cada clássico em um espetáculo de emoções dentro e fora de campo. Abel Ferreira, reconhecido por sua dedicação e intensidade, não se mostra disposto a abaixar o tom. Ele argumenta que suas declarações refletem seu compromisso com o Palmeiras e com o futebol. Eu luto pelo meu time, e se isso incomoda, é porque estamos no caminho certo, afirmou o português, reforçando sua postura combativa. Dias, por sua vez, mantém a postura firme e acredita que o Corinthians precisa responder a essas provocações no campo. As palavras são só palavras, vamos mostrar a nossa força jogando, declarou o técnico argentino, deixando claro que prefere que o jogo seja o palco final dessa rivalidade acirrada. Em campo, a disputa entre Palmeiras e Corinthians deve ganhar contornos ainda mais intensos. Com ambos os técnicos motivando suas equipes e jogando combustível na rivalidade, o próximo encontro entre os dois times promete ser um dos momentos mais aguardados do campeonato. Abel e Dias, que já enfrentaram grandes desafios em suas carreiras, agora se encontram em um confronto que vai além das táticas e estratégias. A imprensa esportiva já destaca o duelo entre os dois técnicos como uma das maiores rivalidades contemporâneas do futebol brasileiro. Os dois treinadores, com suas personalidades marcantes e distintas, representam estilos de liderança que refletem diretamente no desempenho de suas equipes. E, embora a troca de farpas entre eles tenha sido vista por alguns como exagero, para outros, é justamente isso que mantém o futebol tão apaixonante. Curiosamente, essa rixa entre Abel Ferreira e Ramon Dias já começa a influenciar outros treinadores e jogadores do campeonato. O técnico do São Paulo, por exemplo, comentou recentemente que a disputa entre os dois rivais acaba por subir o nível de cobrança entre os demais times da competição.
Quando vemos os dois mais focados e competitivos, isso também nos motiva, declarou. Para os analistas esportivos, as provocações podem ser uma maneira de tirar o foco dos resultados recentes de suas equipes. Com o Palmeiras oscilando e o Corinthians enfrentando altos e baixos, o duelo verbal entre os técnicos se tornou uma estratégia para atrair os holofotes. No fundo, eles sabem que, enquanto o público está distraído com as polêmicas, seus times podem trabalhar sem tanta pressão, disse um comentarista. Independentemente da motivação por trás das declarações, o clima de rivalidade entre Abel e Dias promete aquecer ainda mais o cenário esportivo nacional. Torcedores aguardam com ansiedade o próximo encontro entre Palmeiras e Corinthians, na esperança de que esse embate extrapole as palavras e se traduza em um espetáculo dentro de campo. Para quem é apaixonado por futebol, esse tipo de rivalidade é combustível para a emoção e o drama que fazem do esporte um fenômeno cultural. Abel Ferreira e Ramon Dias sabem disso, e ambos parecem dispostos a levar essa disputa até as últimas consequências, cada um com seu próprio estilo. Ao que tudo indica, essa rivalidade ainda terá muitos capítulos pela frente. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A rivalidade entre Abel Ferreira e Ramon Dias ganhou ainda mais força após o último clássico entre Palmeiras e Corinthians, em que ambos mostraram suas estratégias em campo. O jogo foi marcado não só pelas táticas distintas, mas também pelo comportamento à beira do campo. Abel, sempre enérgico, foi visto orientando seus jogadores em cada lance, enquanto Dias, mais contido, mantinha calma e confiava na solidez defensiva do seu time. A postura dos técnicos acabou se refletindo diretamente na forma como as equipes se comportaram em campo, aumentando a intensidade da disputa. A postura de Abel Ferreira, muitas vezes criticada por ser explosiva, também é um reflexo da cultura futebolística europeia, onde treinadores vivem o jogo intensamente. No entanto, o português defende sua maneira de liderar e acredita que essa energia contagia o grupo. Ele já afirmou em diversas entrevistas que não vai mudar seu estilo para agradar críticos ou adversários. Para Abel, cada jogo é uma batalha, e ele encara cada minuto à beira do campo como fundamental para o desempenho da equipe. Ramon Dias, por outro lado, vê o futebol de forma mais pragmática. O argentino costuma preparar suas equipes com foco na disciplina tática e na capacidade de suportar a pressão do adversário, algo que considera essencial em competições acirradas como o Campeonato Brasileiro. Em sua visão, o controle emocional e a inteligência em campo superam a intensidade em muitos momentos. O que importa é o resultado no final, costuma dizer Dias, em contraste direto com a abordagem de Abel, que busca o jogo ofensivo e de posse de bola. Apesar das diferenças, ambos os técnicos reconhecem que a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é um elemento que motiva suas carreiras. Para eles, fazer parte de um dos clássicos mais emblemáticos do Brasil é uma oportunidade única de deixar sua marca na história do futebol nacional. Essa visão compartilhada faz com que as provocações, apesar de polêmicas, tenham também um tom de respeito mútuo, mesmo que em alguns momentos eles ultrapassem os limites. A torcida, claro, é um fator central nessa disputa. Tanto palmeirenses quanto corintianos têm se posicionado nas redes sociais, defendendo o estilo de seu técnico e atacando o rival. O clássico entre as equipes paulistas extrapola os campos e se reflete na interação dos fãs, que vivem intensamente cada palavra dita por Abel ou Dias. Muitos torcedores acreditam que essa rivalidade impulsiona o desempenho dos jogadores, que querem responder à altura à paixão dos seus respectivos treinadores. Essa troca de farpas também reacendeu debates sobre a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. Enquanto Abel representa a escola europeia, Ramon Dias carrega a experiência do futebol sul-americano, com sua própria bagagem de títulos e conquistas. A chegada de técnicos internacionais ampliou as discussões sobre métodos e estilos, gerando uma diversidade que desafia a cultura tradicional do futebol brasileiro. Para alguns analistas, essa rivalidade entre os dois técnicos reflete a transformação pela qual o futebol brasileiro está passando. Outro ponto que ganhou destaque nas discussões é o impacto das declarações dos técnicos nos bastidores do clube. Muitos se perguntam até que ponto as provocações de Abel e Dias influenciam o vestiário e se isso tem efeito direto no rendimento dos jogadores.
Em clubes onde a pressão por resultados é constante, o posicionamento do técnico pode servir tanto como motivação quanto como distração. Para os jogadores, absorver a energia e o espírito competitivo de seus treinadores é essencial, mas é preciso saber filtrar os exageros. A relação entre Abel e Dias também tem despertado a atenção de outros treinadores no Brasil. Muitos técnicos locais já comentaram sobre a postura dos dois rivais, e alguns até defendem que essa intensidade é positiva para o futebol, enquanto outros acreditam que os ânimos poderiam ser moderados. O técnico do Flamengo, por exemplo, comentou que a rivalidade entre os técnicos de Palmeiras e Corinthians serve como combustível, mas que é preciso respeitar o limite da competitividade. No cenário do futebol internacional, rivalidades entre técnicos são comuns e muitas vezes se tornam lendárias. O embate entre Abel e Dias lembra as históricas disputas entre nomes como José Mourinho e Pep Guardiola, que, além de estilos opostos, também faziam provocações públicas que alimentavam a imprensa e empolgavam os torcedores. No Brasil, essa é uma novidade que os torcedores estão começando a experimentar, e parece que essa tendência veio para ficar. Para Abel Ferreira e Ramon Dias, o clássico entre Palmeiras e Corinthians vai muito além dos 3 pontos. É uma batalha de estratégias, personalidades e filosofias de futebol. Cada confronto é uma chance de provar quem tem o melhor preparo, não só técnico, mas também psicológico. A tensão promete continuar enquanto ambos estiverem no comando de suas equipes, com cada entrevista e declaração se tornando parte desse enredo envolvente que vai marcar o futebol brasileiro por muito tempo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.